Gente, você vai fazer o vestibulinho da ETEC e tá com dificuldade em matemática? Olha o que eu estou preparando aqui. Eu nem ia fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a apresentação, mas eu acabei de subir aqui, ó, a segunda aula do módulo aqui do curso de revisão. O segundo módulo é o módulo que fala do oitavo ano, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Eu acabei de subir a aula aqui e eu vi ali num vídeo que eu fiz antes que eu tinha feito uma coisa errada e então eu vim refazer a minha apresentação aqui porque eu comentei para vocês que a prova do vestibulinho ela era no dia 23, quando na verdade era no dia 18, tá bom? Inclusive, se você olhar aqui a data de início desse curso de revisão, eu comecei já no dia 18, é um curso de 30 dias, aonde você começa a revisar o sexto e o sétimo, o oitavo, o nono, e ainda tem um bônus da parte de física, tá bom? Eu vou falar com vocês aqui, ó, deixa eu abrir aqui e olhar na carinha de cada um de vocês, tá? Gente, o seguinte, então no dia 18 vai ter uma prova aí, e é uma prova que você pode fazer para você fazer o vestibulinho para você participar da ETEC, tá bom? Essa prova então ela vai ser na parte da manhã, do dia 18 do 12, e você vai resolver questões lá que envolvem isso que está aqui no canto, tá? Se você se inscreveu, eu tenho certeza que se você está aqui até agora nesse vídeo, você se inscreveu, você já pegou o manual do candidato. Isso daqui está escrito no manual do candidato, beleza? Quais são as competências que vai ser avaliada na prova. A prova avaliará as competências, habilidades previstas na BNCC, do Ensino Fundamental 2. Mas lembrando que o Ensino Fundamental 2 depende do Ensino Fundamental 1. Tá bom? Então a gente vai passar ali dos conhecimentos de matemática do sexto e do nono ano. E já para fazer uma introdução para quem gosta aí da matemática ou quer saber qual que é a cara da prova, eu vou mostrar a prova para você aqui agora. Tá? Quando você chegar lá no dia 18, então, tá? Você vai ver lá que esses assuntos eles não vão ter lá escrito, agora é a parte de matemática, agora é a parte de ciências, agora é a parte de não sei o quê. Não vai ter. Vai ser nesse formato aqui. Desse lado aqui, então, na primeira parte do caderno, vai ter ali as instruções, tá? Inclusive, uma instrução importante é a instrução de como você preencher o gabarito. Isso aí sempre é muito importante, porque se você preencher errado, você pode acabar perdendo as questões aí. Então, não vacila nessa parte, lê as instruções. Geralmente tem alguém que faz isso junto com vocês, tá bom? E logo já vem o quê? E logo já vem a pergunta. E olha só, é uma pergunta que não fala a respeito de que se é matemática, se é geografia, se é ciências, o que é, não fala a respeito, né? Eu vou pegar com vocês, eu vou resolver inclusive essa questão aí, tá? Vamos lá, dar uma olhadinha aí, ó. Então, essa questão aqui, ela é uma questão e tem esse formato, vou ler com vocês. E, claro, né, vocês vão saber que ela é uma questão de matemática, senão eu não colocaria aqui para resolver. Mas e se vocês estivessem fazendo a prova naquele momento? Você se ligaria que ela era uma questão de matemática, que também tem um conhecimento ali um pouquinho de geografia e umas coisas assim a respeito da educação? Vamos dar uma olhada? Dentre as vantagens listadas por estudantes ao optar pelo ensino técnico, estão o tempo de formação mais rápido, seu excelente nível de especialização e a preparação voltada às necessidades do mercado de trabalho. Então, se você vai fazer o vestibulinho, você quer aprovação, não quer aprovação? Tá? Então, a ideia é essa, que você lendo a prova também, ó, que doido, essa questão é de 2022, tá? De 2021 para fazer 2022 a prova. Tá? Então, esse daqui é a prova do ano passado. Beleza? Daí ele vai fazer uma historinha ali, né? Vai falar também, ó. Além disso, há o fato de que essa modalidade de educação promove habilidades socioemocionais, como a empatia e também estreita laços com os professores. Isso é verdade, tá bom, gente? Inclusive, eu já fiz alguns concursos aí para trabalhar na ETEC, também já preparei algumas provas estilo vestibulinho para conseguir aí uma aprovação de umas certas categorias de escolas, tá? Mas vamos lá, vamos terminar essa daqui que eu vou resolver aqui. Eu vou resolver não, gente. Eu vou deixar aqui uma dica de ouro para você e aí você resolve ela, tá? Que inclusive são as dicas que eu pego e deixo lá no meu curso, tá bom? Aqui são o seguinte, então, ó. São professores que levam para a escola além de nossas vidas. Diz o aluno de uma escola técnica com 600 alunos matriculados no momento da entrevista. Contudo, a luta dos professores dessa unidade é contra a evasão. É uma coisa que é curiosa também, o curso técnico, dependendo aí, por ele ser noturno ou por ele ser uma coisa muito apurada, acaba tendo bastante evasão também, tá? E nesse caso aqui vai ser uma questão de matemática e ele vai falar de porcentagem. Olha a pergunta. Suponha que no momento da entrevista tem ali 23, 26, 26 do 3 de 2022,
tá? No momento da entrevista, a unidade escolar mencionada no texto registrava um índice de evasão escolar de cerca de 30% em relação aos alunos matriculados no início do ano letivo, certo? Logo, o número de alunos matriculados no início do ano nessa unidade escolar era aproximadamente de quanto? Então, para resolver essa pergunta aí, você tem que ver que tem os dados, né? Você tem que se ligar, você tem que se ligar o que é aqueles 600, né? Se ele é a porcentagem ou se ele é uma parcela ou se ele é o 100%. E se você leu bem a questão, você vai ver que ele já teve a evasão. Tá? Então, a primeira parte da minha questão é tirar os números ali e resolver o meu problema, tá? Para resolver o meu problema, a primeira parte. Então, você vai ter que ver isso aí, beleza. E aí você identificou que é uma questão de porcentagem. Esse 600, ele é 30%? Ele é 100%? Ele é a diferença de 100% com 30%? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá, então, no 23, dia 23 do 3, tá? Dia 23 do 3 significa que já foi aí quase 2 meses de aula, né? Começa a aula em janeiro, fevereiro, março, então já foi 2 meses, então teve uma evasão de 30%. Significa o quê? Que só está estudando lá no momento da entrevista 70% dos estudantes, tá? Olha que doido, é uma questão muito simples, que envolve porcentagem, e você vai ter que ter essa noção aí. Não sei se você teria essa noção, já deixa nos comentários aí se você conseguiria transformar ela nessa questão. Por quê? Porque daí você consegue fazer regra de três. Olha que doido, regra de três, né? Inclusive, eu explico isso também lá na parte, quando a gente vê os conhecimentos do sexto ano. A regra de três, ela é importante quando a gente tenha coisas equivalentes, coisas proporcionais, coisas fracionadas também. Nesse caso aqui também são coisas fracionadas, porque a porcentagem é um tipo de fração, é uma fração de um número por 100, tá? Porcentagem. Então, se fosse pegar aqui, ó, se 600 é 70%, então, para eu descobrir 100%, basta eu fazer x, tá? Eu tenho o costume de ensinar os meus alunos a transformarem isso aqui num sinal de igual e, a partir disso, então, fazer a tal da regrinha de três, que é um conhecimento do sexto ano. Beleza, gente? Não vou resolver a matemática aqui. Deixa nos comentários aí se você conseguiu, a partir desse conhecimento, encontrar a resposta e qual é a resposta aqui dessa questão número 1, que caiu o ano passado no vestibulinho. Beleza? O vestibulinho, então, tem essa cara de querer complicar as coisas com texto, mas na hora de resolver não ser uma coisa tão complicada assim, tá? Uma outra cara de questões que pode cair para vocês é quando envolver um conhecimento lógico da biologia, da química ou da física, e você precisa partir de uma relação matemática, né? Então, daí não vai bastar você tirar a análise dos dados. Você vai ter que equacionar essa relação, e no caso dessa relação, é essa relaçãozinha aqui de quantidade de adubo, que ela é multiplicada pelo espaçamento em metros entre os sulcos. Tá bom? Vou ler com vocês a questão, eu não vou resolver a matemática dela, eu só quero que vocês entendam esse formato das questões que caem no vestibulinho. Beleza? São conteúdos, gente, são conteúdos que são complicados se você trabalhar com eles isolados, mas se você notar que é uma coisa matemática, você fala, opa, transforma isso daqui, porque eu sei que esse ponto é uma multiplicação, e aí eu consigo resolver, tá? Ele dá um exemplo ali, ó. Vamos lá, sem enrolação. O agrônomo também será responsável pela adubação da área a ser cultivada. A quantidade de adubo recomendada num processo. Opa, deixa eu tirar aqui, tá limpar aqui. Recomendada é um número expresso por quantidade na unidade de quilograma por HA, que seria quilogramas por hectare. A adubação é geralmente realizada em sulcos. Nesse caso, transforma-se a quantidade Q de adubos de quilogramas por hectares para gramas por metro, tá? Para cada suco, a fórmula utilizada, então, é aquela ali, ó. Então, você coloca a quantidade dele em cima e embaixo o espaço, em cima também, né? Então, ali basta para você saber a transformação de um no outro, você faz isso daqui e a quantidade de adubo, que seria em quilograma por hectares, muda de unidade e vai virar grama por metro. Então, a cada metro, quanto que você vai jogar de adubo ali, tá? Então, isso daí vai ser uma resposta em quilo ou em grama, no caso aqui deu em grama, né? Aí ele resolveu a conta, tudo mais, e ele fez o quê? Ele resolveu a conta e ele vai fazer uma pergunta, tá? Ah, veja o exemplo, blá, 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 blá. Considere uma recomendação de adubo para 500 quilogramas por hectare. Então, esse 500 quilogramas por hectare, se você medir, analisar isso certo, você vai ver que ele é a letra Qzona. Então, aonde tem o Q, eu vou substituir isso por 500 e vou fazer um produto, uma multiplicação com quem? Com a quantidade ali,
opa, e o espaçamento em metros entre os sulcos. Então, ele tem que me dar esse espaçamento. Ele fala isso, ó. O espaçamento entre os sulcos de 60 centímetros. A massa do adubo deve ser utilizada em quilogramas e o suco com 150 metros de comprimento, né? Então, aqui, ó, o espaçamento em metros entre os sulcos vai ser qual? Vai ser o valor de 60 centímetros ou o valor de 150 metros. E aí, essa eu quero ver para vocês aí, tá? Do mesmo jeito da questão um, eu vou deixar essa questãozinha quicando aqui, né? Não é tão complicado, você tem que colocar um dos dois ali, ó, tá bom? E outra, se a questão aqui está em metros, aí você vai falar assim, ah, professor, é os 60 centímetros que eu tenho que substituir ali. Então, se ele for 60 centímetros, você necessariamente deveria colocar aqui, então, 0,60, porque é em metros. Tudo bem, gente? Eu acredito que vocês tenham entendido essa parte aí, então você transformaria aqui, eu não vou colocar, tá? Também não é tão difícil não aí, mas não vou colocar. E aí você comenta qual é a resposta da 2, se você usar uma relação matemática a partir de uma fórmula, tá bom? Quando for uma relação matemática a partir de uma fórmula, geralmente o vestibulinho te dá a fórmula, que foi nesse caso aqui, né? Então ele me deu o quezão, eu vou deixar o E para vocês substituírem ali, né? Ou ele é esse daqui, ou ele é esse daqui. Você comenta aí e vê sua resposta. Cuidado que deve ter as duas soluções aí, hein? Bom, gente, então a ideia é essa, tá? Inclusive, você pode pegar questões aqui, são aquelas questões com texto para responder uma e outra. Nesse caso aqui, a questão 10 e 11. E o que é curioso, assim, ó, a questão 10 pode ser uma questão de matemática e a 11 uma de geografia, tá? Uma questão de língua portuguesa e a questão de história. Então, pode ser que aconteça isso, tá? Quando ele tiver um textinho aqui. Nesse caso aqui, é uma questão que envolve distâncias. Se envolve distância, vai envolver um cálculo, tá? Depois você vai ter que fazer um comparativo entre as distâncias das cidades. Também eu não vou falar a respeito dessa questão, vou deixar ela um pouquinho para frente, mas eu vou falar. Ah, aqui é uma parte de física, né? Eu deixei aqui para lembrar também que dentro do curso que eu estou preparando para vocês tem um resumo de física que é um bônus, tá? Se você quer saber o valor do curso, vou colocar para vocês aqui, ó, o valor do curso, ele individual, ele custa R$ 400. Eu não vou fazer isso para vocês. Eu vou deixar ele com um desconto de 90%, tá bom? Vocês vão entender isso até o final dessa aula aí. Então, ele 400 e um desconto de 90%, quanto que fica o curso? Olha que pergunta boa, né? Muito boa, por quê? Porque é bem baratinho, tá? Eu vou deixar um link aí, vocês podem clicar no link, você vai falar direto comigo, tá bom? Aí ali depois de realizar a parte do pagamento, vai ter um cadastro, depois desse cadastro eu vou ver suas dificuldades e eu vou te colocar num grupo. Eu já explico isso, tá bom? Eu só quero comentar uma coisa a respeito aqui, ó, dessa questão aqui, ó. Questão no formato de novo para duas, né? Então, a questão 30 e 31. Aqui é uma questão que é geometria e também álgebra ao mesmo tempo. Então, eu tenho que entender ali a relação de área de geometria e álgebra ao mesmo tempo, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque essa questão aqui é uma questão que, se você começou a resolver os problemas do sexto ano, do sétimo ano, para você revisar os conteúdos da ETEC, do vestibulinho, você vai encontrar questões nesse formato aqui no oitavo ano, tá bom, gente? Porque é quando a gente começa a estudar álgebra. Quando a gente começa a estudar a álgebra com mais formalismo, tá bom? Então, álgebra ali. E você mistura essa álgebra com uma coisa chamada geometria. Também, inclusive, a aula que eu postei hoje, que eu mostrei para vocês no comecinho, foi uma aula a respeito disso, a mistura da álgebra com a geometria, para resolver questões nesse formato aqui, né? Ele pergunta a área do perímetro do negócio ali, e essa área, ela obedece uma relação algébrica, que é a relação do lado vezes a minha altura. Tá bom, gente? Se vocês olharem aqui quanto é que vale o lado, quanto é que vale a altura, você já sabe a resposta. E se for calcular o perímetro, vocês têm que lembrar que o perímetro é a soma dos quatro lados. Então você já vai saber a sua resposta ali e já deixa nos comentários se você sabe. E já deixa se vocês curtiram essa aula, gente. Faz tempo que eu não preparo uma aula tão gostosa de se escutar assim. Tá? E se você quer algum assunto, tem algum assunto, pode deixar nos comentários aí, tem alguma dificuldade, que quem sabe eu preparo um assunto, uma aula para você. Beleza? Então, qual que é a ideia aqui? São grupos de 5 alunos, tá? Eu preparei ali, então, essa que é a ideia. Se você já quiser falar comigo e você já preparar a revisão de matemática para se dar bem no vestibulinho, porque eu vou dizer para vocês, eu já tenho ali 20 alunos, então significa que tem 20 alunos que estão na sua frente, que já estudou pelo menos até os conhecimentos do oitavo ano,
tá? E até semana que vem ele vai revisar até o nono e depois vai ter um resumo de física e depois só alegria, só para frente e conseguir a aprovação. Então, como é que funciona, tá? O curso completo, ele custava R$ 400, não vai ser mais isso, tá? Então, ele tem um desconto de 90% e ele vai sair, então, por R$ 40. Deixa eu voltar aqui, ó. Ah, qual que é a vantagem? Tá? A vantagem disso é que eu coloquei os conteúdos em ordem, demorou pra caramba, né? Então, vamos ver lá, R$ 400 é 100%, 100%. Então, se você fosse fazer um desconto de 90%, então você vai calcular apenas 10%. Fazendo a regra de 3 ali, você vai ver que 10% é R$ 40. Você vai clicar no link ali, gente, ele já vai falar diretamente comigo mesmo, tá? E a gente já vê qual grupo que eu pego e te coloco aqui. Lembrando que são um grupo apenas de 5 alunos. Pode ser que na hora que você falar comigo eu já tenha fechado esses grupos, porque os alunos já estão vindo falar comigo. Beleza? Eu só tô lançando isso daqui porque eu resolvi fazer esse desconto mesmo, pessoal, por causa que assim, ó, bastante gente veio falar comigo respeito do vestibulinho, principalmente devido ao meu bônus aqui, ó, eu deixei um bônus de física, tá? Porque eu sou professor de física e eu sou especialista aí na educação para o ensino superior, mas nesse caso aqui eu vou ajudar vocês fazendo o quê? Um resumão da física da parte do ensino fundamental. Tá bem? Quais as vantagens, então, de você fazer essa revisão junto comigo? Você vai conseguir identificar os conteúdos em ordem, você vai receber lista de exercícios diários, lembrando que eu já comecei no dia 18, tá? No dia 18 do 11, então significa que se você for começar aí, você já tem atividades para realizar, tá? Tem soluções e dicas diárias e tem um teste no final de cada ano, né? Então, se você terminou os conhecimentos do sexto ano, tem um teste e as questões são parecidas com as do vestibulinho. Aí tem do sétimo ano, mesma coisa. Do oitavo ano, mesma coisa. Tá bom? Qual que é a vantagem nisso, gente, de vocês fazerem um curso disso daí e tudo mais, tá? A vantagem é que esse conhecimento ele não é só para prova, né? Imagina você passa no vestibulinho aí e você começa e lá dentro da ITEC você acaba se enrolando em alguns assuntos, né? Então ele serve também para você revisar e se dar muito bem na hora da prova, beleza? Vou deixar então de bônus para você no link aí, porque você vai falar direto comigo, tá bom? Se eu tiver em aula no momento, alguém da minha equipe responde com o meu número, não tem problema. E vocês conversam com eles ali, e depois do pagamento, e depois que vocês fizerem ali a parte do cadastro, eu vou colocar vocês naqueles grupos que tem 5 alunos apenas, porque daí eu consigo, com vocês, eu consigo ajudar de 5 em 5. Beleza? Então, esse daí é a nossa surpresa. Lembrando que o vestibulinho vai avaliar as competências da BNCC. Estou circulando aqui para vocês, ó. Fez um X, não sei por quê. Os conhecimentos da BNCC e eu vou te preparar te ensinando matemática e física com questões no formato do vestibulinho, beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Se você gostou, deixa aí um curtir. Não se esquece de se inscrever aqui também, beleza? Vou deixar para vocês então o link. Você pode clicar lá no link, você já vai vir falar diretamente comigo. E aí eu te respondo, eu te coloco no grupo, você vai ver como funciona o acesso. Por enquanto, esse curso ele está no Drive, tá? Isso foi uma das coisas que deixou eu fazer um desconto bom aí, tá? Eu coloquei ele no Drive, então eu te entrego ele na hora. Você consegue acessar ele aí do celular, de onde tiver. Beleza, gente? Para vocês aí, ó, bons estudos e estude porque ninguém pode estudar por você, a não ser você mesmo. Tchau, tchau, gente. Um abraço.